Água. Terra. Ar. Tá vendo? Isso é o que eu faço pra uma intro criativa. A carinha dele. Isso cansa. O Kung Fu tá enferrujado, mas acho que deu pro objetivo, né? É isso aí. Como deve ter ficado claro pela introdução, hoje é Avatar. Mas aqui é o canal Duelos de Filmes, não é? Então é claro que não é apenas um filme de Avatar. Então, de um lado, nós temos o retorno às telas de um dos times mais carismáticos, mais amados das animações do mundo. Retornando uma jornada do nosso querido garoto careca, controlador dos elementos, que tenta descobrir um pouco mais sobre a cultura do seu próprio povo e recuperar as pessoas que ele tanto ama, ou pelo menos ou pelo menos tentar restaurar o seu povo e a sua cultura. Do outro lado nós temos merda do outro lado, porcaria. Isso aqui é uma porcaria! Aang, o último mestre do ar, contra o último mestre do ar do Shyamalan de 2010. Vamos começar. Bom, primeiro de tudo a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui, tá legal? Eu assisti Avatar, a Lenda de Aang, né, a série, quando eu era muito pequeno, né, garoto. Peguei na Nickelodeon desde a estreia, né, os 3 livros e tal, lembro dos comerciais. Dito isso, eu não revi a série desde então. Então tem muito tempo que a série não fica fresca na minha cabeça, eu não assisti. Então eu não vou ser o cara que vai ficar, meu Deus, mas na série isso é diferente, tal, não sei o quê. Algumas coisas eu vou apontar, porque eu vou lembrar vagamente, mas via de regra não vai ser essa pira aqui. Dito isso, né, eu tenho tentado voltar um pouco mais pra série, inclusive esse aqui no momento é o meu fiel amigo sobre Avatar, o livro de RPG, amo RPG, e peguei esse livrinho aqui, que vai me ajudar, inclusive, em algumas coisas aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, deixa o gostei aí embaixo. Comenta aí o que você acha do filme novo de Avatar. Já viu? Vai ver? Não viu? Não vai ver? E o filme de 2010 do Shyamalan? Vocês viram aquela desgraça? Gostaram? Por algum milagre? Não gostaram? Mas certo? Diga aí. Dê uma engajada no canal. E vamos começar. Uma coisa básica, bem tranquila. Eu vou aqui pegar o livro e vamos dar uma olhada numa coisinha aqui que eu acho bastante interessante. Se você tem um manual aí, gosta de RPG, pegue aqui e dê uma olhadinha junto comigo. Pode ser que seja interessante. Aí na página, eu não sei qual é a página, 6, 7, 8, 9, seria a página 10 e 11. Essa página aqui, olha só. Aqui, ó, tá vendo? Os treinamentos. Isso, os treinamentos. Dominação de água. Movimento, mudança e graça, elemento não pode ser quebrado, forma de... A dominação de água é inspirada na arte marcial Tai Chi. Dominação de terra. Terra forte. A dominação de terra é inspirada no Hong-Ga, conhecido por posturas sólidas e socos contundentes, com punhos em diversas formas e endurecidos por exercícios de cagelamento. Dominação do fogo. Fogo energia pura. Chega! A dominação de fogo é inspirada no Shaolin do Norte, associado ao mosteiro Shaolin. Esses lutadores usam movimentos rápidos e atléticos, incluindo saltos, giros e posturas lineares estendidas, alimentadas pela respiração. E, por fim, dominação de ar. Vencível, brigalhão, poderoso, onde quiser, expande. A dominação de ar é vagamente baseada no Baguazhang, sei lá como que é essa merda. Movimento circular, trabalho de pés, já deu pra entender aqui. Cada dominação é baseada num tipo de arte marcial diferente. Então me explica. Porque as cenas de luta desse filme são uma merda. Eu só quero entender o que é isso. Essa era a coisa que não podia dar errado. Por que deu errado? Por quê? Me explica. Alguém me explica. Por que isso era a única coisa que não podia dar errado. As cenas de luta, elas são lentas, elas são chatas, elas são curtas. Pode ser lento e curto mesmo. É muito ruim. Mas por aí. Cenas de luta são podres. Poucas, são lentas, terminam rápido demais, não tem um pingo de emoção, não tem um pingo de peso, não tem um pingo de nada. Isso é só a primeira parte. Vamos pra próxima. Efeitos especiais aqui. Vocês estão vendo que eu só tô falando do filme de 2010, né? Eu vou primeiro chutar cachorro morto pra eu tirar
esse ódio do meu peito de uma vez e depois eu falo do filme novo, tá? Então vamos lá. Tem uns que são decentes, outros são uma merda. É isso. O APA tá uma merda. Tem uma estela verde esquisita, o casaco deles parece falso no início. A água tá decente. É só isso mesmo. Roteiro? Olha, vamos lá. De novo, eu não vou ficar aqui na loucura da adaptação insana e tal, não sei o que lá, mas que roteiro ruim. Sabe por quê? Ele se vende o filme aqui como o filme do livro 1, né? Água. Então ele vai adaptar ali, como é que a gente teve ali a primeira, imagino não, né? A primeira temporada, o primeiro livro da série de Avatar. Né? E, cara, é impressionante como que, é claro, uma série sendo adaptada para um filme vai ter compressão, né? Coisas vão ser cortadas, mas, cara, é incrível como eles conseguiram picotar tudo e não entregaram nada. Assim, tem que acontecer isso aqui, tá? Acontece, tá, vamos pro próximo. Aconteceu, tá, o próximo. Tá, acontece aqui, próximo. Nada, você não tem tempo de se acostumar com nada, você não tem tempo de entender nada, ele já fala, foda-se, vai tomar. Não dá, é uma péssima adaptação. E nem é por ter diferenças, é porque, como eu falei, eu não sou. Eu não tô com a série tão fresca na cabeça, mas, gente, é um negócio que. Eu vou pegar o livro de novo, olha só. Não era daqui hoje, era a Era dos 100 Anos. Não, era de Roku, não, era a Era dos 100 Anos. E era da Guerra dos 100 Anos, isso aqui. Vamos lá. Brutalidade da guerra, sobrevivência e segredos, questão de limites físicos, colonização em andamento, esperança na rebelião. Tudo isso aqui são temas relevantes, tá no manual do jogo, tá? Temas relevantes na Era da Guerra dos 100 Anos, que é a era onde... Por que não tem nenhum desses temas aqui? Na droga do filme. Explica. Não tem. Não tem nada, não dá tempo de você processar as coisas. O mundo não faz sentido, eles estão pulando de um lado pro outro e valeu. A nossagem. Tô ficando louco. Eu tô louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. A noção de passagem de tempo era inexistente. Os caras só pulam de um lado pro outro e falam, mas você passaram meses? Que meses, irmão? Porra, não cresce um penteiro na cara de ninguém pra você dizer que passou mês, não cresce nada, absolutamente nada. Não tem noção de passagem de tempo. É horrível personagem. Não existe personagem. Não existe. Vamos lá. Vamos começar com duas coisas bem simples. Primeiro, por que o Zuko é feio? Por que o Zuko é feio? Por que a droga da queimadura na cara dele é uma merda? Não era pra enxergar. Eu já perguntei por que o Zuko é feio. Alguém me explica por que o monge Gyatso parece a porcaria do Michael Caio? O Joe Patrulha de Criança. Peraí. Vou perguntar pra alguém que sabe. Anastácia, por que o monge Gyatso parece o Michael Caio? Por que as cenas de luta desse filme são ruins, Anastácia? Não sei. Por favor, me ajude. Estou lhe respondendo, não sei. Acho que ele não sabe. Não tem personagens. O Aang não tem nada das características que definem o Aang. A Katara não tem nenhuma das características que definem a Katara. A Katara é ruim em dominação de água. Não ensina o Aang nada. O Zuko e o Aang têm uma aproximação que não faz o menor sentido, porque nunca teve uma inimizade construída entre eles. O tio Iroh é um idiota. O Sokka não é engraçado. Entenderam o que eu ia dizer? Sem bacerca. É difícil. É muito difícil. Atuações, cara, então, não tão boas não. Todo mundo poste. Ninguém convence, ninguém cansado. Quero falar desse filme, mas não. Todo mundo muito reto, muito, sabe, morto. Todo mundo morto, todo mundo... Parece todo mundo cansado, sabe? Todo mundo cansado. A direção do Shyamalan, vamos falar da direção logo. É ruim. O cara fica girando a câmera de um modo que me deixa tonto. Mas passei mal vendo a droga do filme. Filme chato. Pelo amor de Deus, o clímax também é ruim. Porcaria, ele levanta a água e depois desce a água, acabou a porcaria, os caras vão tudo embora. Eu não consegui ter a decência. Aquele vilão da Nação do Fogo lá, o general suado, que eu não lembro o nome dele agora, encheu o saco da porcaria do Zuko o filme inteiro, e eu ali, meu irmão, o Zuko enche ele de porrada, enche ele de porrada, enche esse cara de porrada, eu nem sei se na série enche de porrada, mas o filme ensaia, chega o Iroh, vamos embora, Zuko, não sei o quê, aí chegam 3 Rambo na ação da água e mata o cara. No filme não tem nenhum clímax, cara, no filme não tem uma porcaria de um clímax. Até isso ele tirou de mim. E ainda no final, ainda me metem o Senhor do Fogo. Agora eu vou te dar a missão pra você pegar não sei o que, Azula, porque você é muito braba. O desgraçado do Shyamalan, os cornos da produção acharam que ia ter uma merda numa sequência. Pior, duas, né? O Livro da Terra e o Livro do Fogo. Algum imbecil achou que isso aqui ia dar certo. Não é possível. E terminado isso, o filme novo de Avatar é legal.
legal. Cara, é impressionante. Eu vi os 2 filmes seguidos ontem, e assim que eu dei play e o filme começou, eu abri um sorriso. Porque o Aang tava lá, né, e criança, né? Ele tava sorrindo, ele tava brincando, ele tava vivendo, né? Mostra um pouquinho ali do passado dele. É bonito, é legal de se ver, sabe? Mesmo que eu não esteja com a série fresca na memória, foi legal de ver. Foi bem legal. A animação tá linda, né? O filme tá lindo. Avança um pouco na história. Tem o Aang adulto, o Katara adulto, só que todo mundo adulto, já construção na cidade da República. Ali onde vai se passar futuramente a lenda de Korra. Eu falo Korra, não falo Korra. Cara, vamos lá. É um filme muito legal, muito divertido, mas ele não está isento de problemas, ok? E aí eu vou dizer aqui alguns dos problemas que eu achei. Vamos lá. Primeiro de tudo, em relação a vilões. O vilão, né, que é o Taga, ele é legal. Gosto do Taga. Só que tem os renegados, os extremistas não dobradores. Não é renegado, é renegado? Eu não vou lembrar agora. Mas tem eles lá. Tem um grupinho principal ali. O filme começa com eles, né, atacando o Aang, e a gente acha que eles vão ser relevantes. Não são personagens sem nada. Ensaiam uma coisinha com um ali do que seus pais morreram porque o Avatar não veio e não sei o quê. Querem pegar uma relíquia lá. A relíquia é levar pra um lugar, e quando o Aang vai pra esse lugar, ele encontra o dobrador de ar congelado, né, que é o Taga, e os caras nem aparecem nesse maldito lugar, e dane-se também, entendeu? Assim, é muito fraco esse grupinho aí, não serve pra nada, né, realmente, no filme. Nada. Não gosto desse plot do Taga ser um dobrador de ar congelado. Falei, vai o que? É gincana agora? Quantos dobradores do ar você vai achar congelados por aí? O que é isso? Né? Não simpatizei com essa parada desde o trailer, mas o Taga é um personagem legal. Ele cria uma relação ali com o Aang por conta dos sentimentos que eles têm parecidos e tal. E o Aang tá naquela pira de, eu sou o último dobrador de ar, ao mesmo tempo que eu sou o Avatar, e eu tenho que trazer meu povo de volta. Ele tá tentando recuperar a cultura dele. É justo, né? Porque ele se culpa muito. Esse filme isso é muito forte, porque ele fugiu, né? Então é uma questão ali pra ele de se perdoar, né? É uma jornada pra ele aprender a se perdoar. E a gente vai traçando paralelos entre ele e o Taga, que são bem legais. Eles vão criando uma amizade ali e tal, a ponto dele deixar até o grupo de lado, né? Ele junta a galera de novo para poder ir até o monte onde o Taga estava congelado, para tentar encontrar alguma coisa que aquele grupo de supremacistas não dobradores queria, né? E aí acaba encontrando o Taga lá. E o meu outro problema cara, vamos lá. Ele junta o grupo tá lindo, tá incrível, tá? A sinergia tá maravilhosa, todos estão lindos, maravilhosos, gostosos, literalmente. Aquele Zuko lá, enfim, os caras tiveram a sacana botar o Zuko seminu com muita frequência nesse filme aqui. Eu não vou reclamar não, tá? Podem colocar o Zuko seminu muitas vezes. A Toph. Eu gosto de uma tomboy fazer o quê? Gente, a gente tá ficando fora de controle, né? Que demais! Ai, que delícia! Enfim, tá tudo muito legal essa galera, mas olha, eu vou ter que admitir que o Taga, pra mim, bom, ele é o vilão do filme, né? Eu já disse isso, e acho que ficou bem óbvio pelo trailer também, né? Mas, na moral, ele, Solar, Zuko, Toph, Katara e Sokka é sacanagem. O cara é um dobrador de ar. A Katara, quando tá curando ele no começo, fala que o Chi dele é muito poderoso e tal. Eu posso argumentar que isso é um resquício do que aconteceu com ele no passado, né? A canalização do poder espiritual através do cetro, que é todo o plot do filme ali e tal, não sei o quê. Mas, pô, cara, calma aí. Tudo indica que ali ele tava só como dobrador de ar. E o maluco me derrotou. O Senhor do Fogo, que é possivelmente o maior dobrador de fogo vivo ali, é o Zuko, né? Ele treinou com dragões e tal. Pode até considerar, não sei o que aconteceu com a Azula, mas não sei se ela tá morta nessa altura do campeonato. Realmente não sei, a parada não tá na minha cabeça, mas enfim. Se o Zuko não é um, dois mais, também se o Jiwairo tá vivo e tal. Anastácia, tudo bom com você, meu querido? Dois. A Toph é a maior dobradora de terra do mundo, inventora da dobra de metal, inclusive tinha muito metal ali em volta para dirigir o pessoal construindo, reconstruindo e tal. A gente tem a Katara, que possivelmente também é a maior dobradora de água do mundo, né? Acho que superou a Rama em dobra de sangue e tal. Então, muito poderosa. Curandeira exímia e tal. E a gente tem o Sokka, o maior dobrador de mulheres do mundo, e, pô, isso aí, né? Só que é brabo. E o cara derrota os quatro, assim. Cara, assim, meu problema não é derrotar os quatro, é derrotar os quatro juntos. Eu acho meio forçado. Pô, não é possível, cara. Pô, a Katara tem dobra de sangue. Não era lua cheia. Ok, tudo bem. Aí beleza. Pô, um monte de metal do dirigível que a Toph podia dobrar pra fazer alguma coisa. O Zuko, eu não lembro se ele só sabe redirecionar raio ou se ele tem dobra de raio em si. Você pode criar, né, o raio e... Mas, pô, pelo amor de Deus, gente. Gente... Não, eu achei forçado. Assim como eu achei forçado ele venceu... Olha só, venceu o Aang no estado Avatar. É um pouco forçado, mas o Aang é meio otário. Pacifista e tal, não sei o que. Eu até consigo engolir, mas desce difícil, né? Quando ele tá usando o cetro lá, canalizado e tal, aí tudo bem, aí beleza. Mas realmente, não, sei lá, eu acho muito forçado isso daí. Acaba sendo um ponto fraco, porque o time Avatar acaba muito escanteado em função da relação do Aang com o Taga. Tudo bem, isso não é um problema.
por si só, porque afinal o nome do filme é Aang, o Último Mestre do Ar. Avatar Aang, o Último Mestre do Ar, isso não é um problema. Só que o problema é que o time tá lá, a gente quer ver, claro, o time lá, eles sabem que a gente quer ver o time lá, e eles são relegados a brigar com os random que não tem desenvolvimento lá, que é a galera da dominação, que não domina, que quer, enfim, a galera lá, os renegados, revolucionários, sei lá, mas entende, fica um negócio meio sei lá, cara, não achei legal, não acho legal isso, essas coisas eu realmente não acho legais e tal. Agora, dito isso, o filme tem um ritmozinho legal, não é a história mais original do planeta, é aquele tipo que aparece personagem novo, amizade com o protagonista negligencia um pouco o grupo, tem um grande segredo, e o cara é vilão no final. Você já viu isso 1 milhão de vezes em filme assim, de franquia, né? Dito isso, cara, bem legal, gosto muito do conceito ali da Avatar, acho que é Soten, dela ter morrido em vergonha e por isso o espírito dela ir para outro local no mundo espiritual. Acho muito legal esse conceito, né, de uma avatar perdida. Acho bem legal, cara, bem legal mesmo. E acho que a expansão da história dos Nomes do Ar é muito legal também ali. A ideia do cajado é muito legal, combina com os Nomes do Ar, essa questão de um vínculo com o mundo espiritual. Então acho que funciona muito bem, cara. Acho que funciona realmente muito bem. Tem um fanservicezinho quando eles vão pro mundo espiritual, né? Que eles voltam a ser crianças. Você tem o Zu, que é Katara velho, né? Ele metendo ali de porra. A Toph bebê só porque é engraçado. O Sokka e o Aang de volta como na série clássica. E aqui tem que dar um destaque pra dublagem, né? Que os dubladores, né? O Eric, que faz a voz do Aang, Luísa Palomanes, que faz a voz da Katara. Katara velha é outro dublador, eu não vou lembrar o nome do elenco inteiro, e meu celular tá gravando o áudio, eu não posso nem pesquisar. Mas fica aqui o meu acho que o João Vitor Grande dirigiu, fica minha profunda admiração pelo trabalho de todos os dubladores desse filme, porque o elenco ali que voltou a ser criança, né, o Sokka e o Aang ali, o Eric e o Sokka, que eu esqueci agora o nome, falha minha demais, conseguiram fazer muito bem a voz deles jovens, e enfim, muito bom o trabalho, ajudou muito, assim, deu um tempero todo especial pro filme. Então, ó, beijaço pra todos os dubladores do filme aí, lindo o trabalho, achei maravilhoso. É um filme que dá vontade de rever, também muito por conta da dublagem clássica, que tá sempre em nossos corações, não é mesmo? Dito tudo isso, filme divertido, muito bonito, gosto das ideias, gosto dos conceitos, gosto das cenas de luta, são muito boas. Uma coisa que me incomoda um pouquinho também é o Aang, enquanto um avatar já mais velho, acho que ele usa muito pouco dos 4 elementos, sabe? É complicado, né, você trabalhar um pouco com isso, porque senão ficaria realmente muito apelão, mas ele também não usa dobra de energia, né? O fato que ele poderia ter dado dobra de energia, tirado a dobra do Taga e acabado com a história, né? Mas tudo bem. Eu acho que funciona ali. Tem uma ameaça, tem tudo que tem que ter. É um filme bem divertido, não tenho nem coisa para falar aqui, a direção é bem tranquila, realmente não tem muito o que eu dizer, gostei da experiência, não é um filme incrível, revolucionário, meu Deus, mas são bons momentos, filme divertido, dá pra você, eu tenho 1h40, se tivesse mais uns 20 minutinhos, seria legal, até fechasse com 2 horas, para desenvolver mais a galera dos revolucionários, renegados, sei lá, mas seria legal para desenvolver um pouco mais essa galera e dar um pouco de peso, né? Porque eles estão ali, eles são os adversários do time Avatar no final, enquanto o Aang luta com a versão espiritual bizarra do Taga. Então, assim, eu acho que seria legal ter isso daí. Mas muito legal, cara. O filme é muito divertido, vale a pena, vejam. De novo, não sou um especialista em Avatar. No momento, minha maior fonte de conhecimento, como eu disse, é esta beleza aqui, livrão lindo do RPG, gosto de RPG, espero em breve poder jogá-lo. Eu não vou poder fazer uma análise muito aprofundada em termos de avatarzices, mas fica aqui a minha recomendação e, obviamente, a vitória do filme Avatar Aang, o Último Mestre do Ar, a nova animação que está aí no Paramount Plus, é o vencedor do duelo de hoje. E você, meu querido, você concorda comigo? Acho difícil discordar, mas deixe aí seus comentários, já viu o filme? Interage aí, diga aí o que é que você é um entendedor da lore de Avatar, me conta aí qual que é, se o filme cagou muito em cima da cabeça da lore, se o filme foi legal, foi fiel. Assim, pra mim, pelo que eu vi, tá bem legal. Então comente aí, dá tem uma aula de lore de Avatar aí, quem for mais experiente do que eu, tá legal? E é isso, minha gente, até o próximo vídeo e adieu. Gostou do vídeo? Comenta aí o que você mais gostou. Não gostou do vídeo? Comenta aí o que você não gostou. Diga o que eu posso melhorar. Me ajude a tornar o Duelos de Filmes um canal cada vez melhor. Não gostou? Não quer me dizer o que você achou ruim e não quer me ajudar a melhorar? Me xingue nos comentários. O que importa é o seu engajamento. Engaje, isso é muito importante para o projeto. E, por fim, se inscreva no canal e clique nesse outro vídeo aí que está na tela para que você não saia do canal e continue aqui com os nossos confrontos entre filmes. Ora bons, ora nem tanto. A gente vai vendo.